Olá, meus irmãos. Paz seja convosco. Está começando mais um culto ao Senhor. Estamos nos reunindo agora aqui pelo Facebook e também pela rádio icntgospel.com. É uma grande alegria estarmos mais uma vez tendo a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. É sempre muito bom falar da palavra do Senhor. Na verdade, não tem nada que preencha mais, nada que preencha de forma necessária o coração de um homem. Eu louvo a Deus porque desde cedo, logo nos meus 10 anos de idade, eu tive o privilégio de entrar em uma igreja. Eu sei que para aquelas pessoas que geralmente não têm esse convívio com a igreja, acha muito estranho ouvir falar a palavra igreja. A igreja parece ser um lugar onde um jovem vai jogar o seu tempo fora. Muitas vezes as pessoas pensam assim. Hoje talvez não pensem tanto assim. Hoje é bem verdade que nós temos uma igreja bastante frequentada em nossos dias, mas não foi sempre assim. Houveram épocas em que as coisas eram bem diferentes. E naquela época, bem novo, aos 10 anos de idade, eu já queria ser batizado, fui batizado. Foi uma alegria muito grande para mim poder ter tido essa experiência com Deus. E para mim é uma grande alegria estar aqui hoje ministrando a palavra do Senhor. Os nossos cultos até a segunda ordem, pois o nosso país se encontra em um conflito muito grande, um conflito entre o poder público, mídia, enfim. Nós precisamos orar em função disso. Isso é algo difícil. Sempre haverá conflitos no que diz respeito a opiniões, né? Sempre. Mas nós sabemos que além das opiniões, existem outras coisas que começam a acontecer entre aqueles que estão debaixo do mesmo governo, que é o ambiente da alfinetada, o ambiente do desejo de provocar, o desejo de humilhar. É aquele diálogo onde um chama o outro de ignorante, um chama o outro de tudo que é nome, e a gente não consegue de fato ouvir o outro. Bom, eu não vou falar sobre política, obviamente, mas como faz parte da vida da gente, seria muito bom se quando fôssemos falar sobre isso, nós permitíssemos que o outro falasse até o fim, perguntássemos uns para os outros o porquê pensa assim e dessemos nossa opinião também. Mas seria melhor ainda se nós conseguíssemos não nos separarmos uns dos outros. Não permitir que uma visão, uma ideia a respeito de determinado assunto faça com que a gente perca a comunhão. E eu sei que essa não é a realidade evidente em nosso meio. Então eu gostaria de começar o culto desta noite fazendo uma oração. Eu quero orar pelo nosso
sistema governamental. Quero orar pelo nosso país, porque tudo isso nos envolve. Todos nós estamos envolvidos em tudo isso. Eu estou transmitindo aqui hoje porque a igreja, não podemos cultuar na igreja, pelo menos por enquanto. Apesar que antes da proibição, eu tinha dialogado com a Igreja Cristã Novo Tempo, que nós, diante das notícias, nós não faríamos o culto por enquanto, para prevenir, para preservar as nossas vidas, né? Porém, eu sei que isso não pode continuar para sempre, e nós vamos orar para que o Senhor venha trazer a solução para esse momento que estamos vivendo. Eu sei que nesse momento a gente fala bastante, nós temos que analisar, sim, precisamos analisar, somos cidadãos dos céus, né? Mas temos o nosso dever aqui na terra, e eu penso que a primeira ação que nós temos que tomar é a oração. A oração que tem no término da palavra a ação. Orar e agir. Ou seja, a oração, ela é a primeira ação. Algumas pessoas dizem assim, não adianta orar se você não agir. Eu penso que a oração sincera e verdadeira diante de Deus, ela é a primeira ação correta que um cristão tem. Quero orar, meus irmãos. Você que está nos acompanhando, você que está hoje talvez pela primeira vez, foi indicado por alguém, algum amigo, eu quero deixar meu abraço para você. Nesse período de tempo, nós temos sido acompanhados pela rádio por muitas pessoas, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil também, fora da cidade de São Paulo. Isso é um grande privilégio, também um grande desafio, uma grande responsabilidade. E também pelo Facebook, muitas pessoas têm sido alcançadas, algumas não conseguem acompanhar nesse momento, mas acompanham depois, pois a mensagem fica aí gravada. Então, de fato, é um grande privilégio, um grande privilégio. E o objetivo é cultuarmos ao Senhor, transmitirmos a palavra de Deus, porque ela nos conforta, ela nos ajuda, ela nos fortalece. Sendo assim, eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Talvez você, aonde você está, você não possa fechar os olhos. Talvez você esteja em alguma atividade que você não possa parar. Talvez seja pela rádio ouvindo, mas esteja ligado à oração. E se você está na sua casa, junto com a sua família, eu sei que o Facebook, ele tem... ele é como se fosse uma televisão. As pessoas... apenas um aparelho ligado representa muitas pessoas acompanhando, né? E sendo assim, eu quero em primeiro lugar, antes de ministrar a palavra do Senhor, orarmos a Deus. Amado Deus e soberano Pai, nós queremos agradecer a Ti por essa noite. Eu te agradeço pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos em nome do Senhor. Eu sei que tem pessoas nos acompanhando pela rádio, pessoas nos acompanhando pelo Facebook, talvez algumas pessoas já nos acompanhando também pelo YouTube. E eu quero pedir ao Senhor que esteja alcançando cada uma delas, tanto essas que estão participando agora, como aquelas que irão participar posteriormente. Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja falando no coração de cada um. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós necessitamos ouvir a voz do Senhor. Necessitamos também, Senhor, porque vivemos um momento onde parece estarmos em uma bifurcação que nem sempre nós sabemos
o que é melhor no que diz respeito às informações que recebemos. Mas nós pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria para tomarmos as decisões certas, para agirmos de maneira correta, para não julgarmos, Senhor, a opinião do outro como uma opinião necessariamente desumana, ou uma opinião como se fosse uma opinião de alguém, em unidade, a sentirmos na comunhão do Espírito. E a igreja do Senhor, ajude, meu Pai, para que ela possa realmente mostrar a luz de Cristo, exalar o perfume de Cristo. Pai querido e santo, vai visitando cada família que está acompanhando nesse momento, vai visitando cada irmão, cada irmã, aquele que está cansado, aquele que está desesperado, talvez aquele que está vivendo problemas psicológicos, síndrome do pânico, aqueles que se encontram com as suas almas machucadas por vários motivos, não só têm sofrido por causa desse momento de reclusão, mas pessoas que já vêm sofrendo há muito tempo por vários outros motivos. Alcança, Senhor, alcança cada um nesse momento. Pai amado, que o Teu Espírito Santo venha realizar a Tua obra e fazer com que nós nos aproximemos mais de Ti nessa noite. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus, e te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Bom, eu quero meditar hoje no texto da Palavra de Deus, aqui pelo Facebook, diferente da igreja. Na igreja, geralmente, nós temos 2 horas de culto, mas aqui nós achamos mais interessante não ocuparmos todo esse tempo, fazer isso, reunir-se com sua família, cantar louvores ao Senhor, uma liturgia na igreja, em que aqui ela não é possível, obviamente. Então, sendo assim, nós transmitimos a palavra de Deus, o tempo acaba sendo um pouco mais reduzido, né? Bem mais reduzido, e que você possa meditar na palavra hoje. A mensagem está no livro de Mateus, no capítulo 15, a partir do verso 21. É a narrativa da mulher cananeia. Diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Esse texto, ele é muito interessante, porque após tudo que acontece, Jesus diz para aquela mulher que grande é a fé dela.
Nesses dias eu ouvi muito falar a respeito de fé. É bem comum que quando falamos a respeito de fé, nós temos uma ideia padronizada. É bem comum criarmos uma narrativa a respeito da fé, sempre colocando a fé dentro de um sistema fechado a qual nós acreditamos ser as atitudes unicamente necessárias ou exclusivamente necessárias para exalar fé ou mostrar fé. E Jesus vai dizer para essa mulher que a fé dela era grande. Nesse texto fica bem claro que existe uma grande separação entre o que eu sei a respeito de Cristo e o que Cristo realmente é, quem Ele realmente é. Uma coisa é eu conhecer alguém a respeito de outro alguém. Uma coisa é eu conhecer alguém por intermédio de alguma leitura. Vejam, a Bíblia, essa que eu acabei de ler, nós lemos a história de Cristo, uma passagem de Cristo, uma narrativa de um fato ocorrido na sua vida enquanto ele esteve aqui na terra. Mas uma coisa é falar de Cristo e outra coisa é conhecer a pessoa de Cristo. Porque é sempre algo novo conhecer alguém. É sempre uma novidade. Por mais que alguém fale a respeito de mim para você, se você não me conhece, ou você que está me vendo pela primeira vez, talvez aí pelo Facebook, ou me ouvindo pela rádio, é comum que quando nós falamos, quando alguém nos fala a respeito de certa pessoa, ou quando ouvimos alguém falar, nós temos a primeira impressão e temos a sensação de que conhecemos aquela pessoa. E de fato, através do que ela fala, nós vamos iniciando uma interpretação a respeito de quem aquela pessoa é, porque ela começa a expressar suas opiniões, seu pensamento. E essa é a única forma de conhecermos alguém, através daquilo que ela expressa com suas palavras, juntando com a sua maneira de viver. Mas nós nunca conhecemos uma pessoa por inteiro, é óbvio. Nós vamos conhecendo uma pessoa aos poucos, por parte. Porque nada se apresenta para nós de forma literal, completa. Tudo é parte. Primeiro nós conhecemos as partes. Depois nós vamos conhecendo mais partes. Quando nós ouvimos falar de Cristo, a primeira informação mexe com a nossa alma, porque nós ouvimos o que ele fez, ouvimos alguém falar do que ele fez, lemos, compreendemos as Escrituras, somos ensinados a respeito dele. Este é o primeiro passo, sim. Mas existe um outro passo que é superior a esse, que é o passo da antes de vir ao mundo. Alguém que por mais que eu fale a respeito dele, eu também não o conheço de forma literal. Ele me conhece. Falar de Cristo é falar de alguém que nos conhece. Não é falar de alguém que a gente conhece por inteiro. Falar de Cristo é falar de alguém que entende, compreende exatamente quem nós somos. Isso que é maravilhoso. Porque
existem várias formas de nós fazermos alguém olhar para nós. Quando falamos, olha para mim, é comum quando a gente está conversando com uma determinada pessoa e para se referir a nós, a gente diz para aquela pessoa que está do nosso lado, aquela outra pessoa não parava de me olhar. Por quê? Porque ela me olhava de cima a baixo. Nesse momento nós estamos falando que o nosso corpo somos nós. Mas muitas vezes, na escola, em casa, com os pais, o pai ou a mãe chega diante de nós e vai nos dar uma bronca e a gente tenta desviar os olhos do olho deles, né? Dos olhos deles. E aí a gente fica olhando no corpo e eles dizem, olha para mim. Naquele momento, o corpo dele não representa ele. O olhar para mim significa, olha nos meus olhos. Mas existem outras situações também. São aquelas que mesmo quando a gente conversa nos olhos, olhando nos olhos uns dos outros, após o diálogo, alguém diz, você não me vê. Você não olha para mim como deveria. Nesse momento eu estou me referindo a uma outra expressão do eu, de mim, que não se limita apenas aos olhos. Porque eu sou muito mais do que meu corpo, do que os meus olhos. E esse meu ser, que é o ser humano, Cristo conhece muito bem. Nós estamos o tempo todo o conhecendo. E cada vez que vamos nos aproximando dele, nós vamos nos surpreendendo com a presença real dele todos os dias. Uma coisa é só falar de Cristo e outra coisa é falar como resultado da experiência que nós vamos tendo com ele no dia a dia. Vejam, meus irmãos, essa mulher teve uma experiência maravilhosa porque ela chega diante de Cristo e ela começa dizendo Jesus, filho de Davi, que é uma expressão messiânica da época. E ela diz, tem misericórdia de mim. E o motivo é que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela está preocupada com outra pessoa. Ela diz, tem misericórdia de mim. Porque ela estava sofrendo. Mas o sofrimento dela não dizia respeito ao que estava acontecendo necessariamente com ela. O sofrimento sim era meu. Mas o meu sofrimento é porque tem outra pessoa que está fora de si, que está sob influências negativas. Tem outra pessoa que está perdida, que está sobre a prisão. Nesse caso, a prisão dos demônios. E quantos de nós não sofremos porque, não porque necessariamente nós estejamos com um problema, mas porque temos alguém próximo a nós que está sofrendo? Quantos de nós, muitas vezes, quando vamos colocar a cabeça no travesseiro, pensamos nos nossos filhos, nos pais, nos irmãos, nos amigos. Sofremos não necessariamente por causa de nós, mas por causa de outros, daqueles que amamos. Pois nós necessitamos uns dos outros. Na estrada da vida faz parte de nós criarmos vínculos afetivos que fazem parte, inclusive, da nossa alegria, caso essas pessoas em que nós temos vínculos, elas sofram. E essa mulher, ela chega diante de Cristo, clamando pela filha dela, porque ela estava miseravelmente endemoniada. Às vezes a gente pensa que uma pessoa endemoniada
é sempre uma pessoa que está vivendo na miséria. Não. Este foi o caso dessa mulher. Mas existem pessoas que não estão necessariamente vivendo na miséria e que estão sob o efeito dos demônios. Estão com o coração totalmente dominado pelo mal. Então, a oração, nosso clamor precisa ser em função de que Cristo liberte essas pessoas. É comum a gente ouvir pessoas dizerem: fulano está endemoniado, no sentido de querer ofender aquela pessoa. Mas não é essa a recomendação bíblica. Não foi assim que essa mulher chegou diante de Cristo. Ela chegou dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque se a minha filha está sofrendo, eu também estou sofrendo. Queridos amigos e irmãos, vejam, ela chega clamando a Jesus. E aqui nós temos um outro episódio que chama a atenção, é que, versículo 23, mas ele não lhe respondeu palavras. Ele não lhe respondeu palavra. Vejam, a mulher foi até Cristo, porque ela sabia que ele era aquele que atendia as pessoas, que falava com as pessoas, que ouvia as pessoas. Mas ele não lhe respondeu palavra. Muitas vezes nós achamos que a única maneira de se comunicar é através da palavra. A única maneira de responder alguém é através da palavra. Pois bem, Jesus não respondeu palavra para essa mulher. Pelo menos por enquanto. E a Bíblia diz que os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Primeiro, a mulher chega clamando diante de Jesus. Ele não responde. E depois os seus discípulos chegam diante dele e dá a sua opinião, as suas opiniões. E as suas opiniões são: despede-a. Porque ela vem gritando, está nos incomodando. Meus irmãos, vejam, o fato de ser um discípulo de Jesus não significa sempre ter a opinião correta a respeito do que é certo e do que é errado. É bem verdade que lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 8, diz assim, verso 9, diz assim: mas vós sois geração eleita, para a sua maravilhosa luz. É bem verdade que um discípulo de Cristo, ele é propriedade de Cristo. Cristo não é a sua propriedade, mas ele é a propriedade de Cristo, um verdadeiro discípulo. Mas isso não significa que ele estará sempre certo a respeito de tudo. Não significa que ele sempre terá antecipadamente a conclusão correta a respeito de todas as coisas. Vejam que conhecer a Cristo, saber a vontade de Deus, por mais que eu seja alguém que leia, que esteja em constante comunhão com a palavra de Deus, no que diz respeito às circunstâncias, às situações específicas do dinamismo da vida, eu posso sim estar sempre diante de algo que eu ainda não sei. E será necessário, por mais que eu conheça a Cristo, buscar nele em oração, em clamor, saber qual é a sua vontade. Os discípulos se anteciparam, dando a sua opinião,
talvez porque viu ele em silêncio, acreditaram que o seu desejo ou a sua resposta já seria para que ela realmente fosse embora. Mas ele não respondeu palavra. Eles dizem, despede-a. Nós precisamos buscar o Senhor antes de tomarmos algumas decisões em nossas vidas. Ninguém, por ser cristão, terá de imediato a resposta certa e a opinião certa a respeito de tudo. Inclusive, não terá a opinião certa a respeito de tudo para orientar outras pessoas. Nem sempre. Vejam Daniel. Daniel, quando o rei tem um sonho e esse rei diz que vai matar todos os que não conseguiram responder ou interpretar o seu sonho. Daniel chega diante dele, mas pede um tempo. Pede um tempo para que Deus pudesse revelar. E após esse tempo, o Senhor revela para ele o sonho. Ele não chegou lá falando assim, rei, senta aí que eu vou te falar o que é. Não. A palavra do Senhor a respeito daquele assunto não tinha chegado até ele. Então ele precisava ir até o Senhor para depois passar para o rei aquilo que o Senhor tinha dito. Queridos amigos e irmãos, Jesus não respondeu palavras, mas não significa que ele despediu a mulher. Não, ele não despediu ela. Os discípulos disseram, despede-a. Mas apesar de Jesus não responder palavra, o seu olhar, a maneira com que ele olha para ela, está respondendo alguma coisa. Já era uma visão tradicional da época em que as mulheres possuíam o seu lugar de distância. Os discípulos serão surpreendidos ao verem Jesus conversando com uma mulher na beira do tanque, sendo samaritana ainda por cima. Isso cria um impacto, pois não era costume da época. Quando aquela mulher que tinha fluxo de sangue, uma doença que era considerada imundícia, e quando uma mulher estava sob um fluxo de sangue, ela era considerada no seu tempo de imundícia. Essa é a mulher, ela toca em Jesus, ao invés de Jesus falar que de mim saiu imundícia, ele diz de mim saiu virtude. Todos ficam impressionados. A visão da cultura em relação à mulher era uma, mas a visão de Cristo, a visão de Deus era outra. A tradição dizia uma coisa, mas o pensamento de Deus pode ser outro, como foi esse caso. Jesus não despediu aquela mulher porque tinha muitas pessoas envolvidas ali. Algumas lições estavam sendo dadas ali para a menina, filha que estava endemoniada, que depois ficou sabendo o que aconteceu e como a sua libertação aconteceu. Aquela mãe e os discípulos, todos estão aprendendo a respeito de Cristo. Essa mulher, apesar de Jesus não ter respondido nada, ela continua. E por que ela continua? Porque Jesus não a despediu. Eu digo para você que está me ouvindo nessa noite, talvez você tenha buscado ao Senhor, talvez você tenha passado por momentos difíceis, e ao passar por momentos difíceis você até tenha buscado a Deus e tem percebido que é como se um silêncio tivesse instalado na sua vida. E eu digo para você, Cristo continua olhando para você, ainda que você não tenha escutado algo a respeito do que está acontecendo com a sua vida. É tão comum as pessoas irem para a igreja e querem que algo fantasioso, uma mágica, uma revelação rápida venha sobre elas, porque há uma certa sensação de que eu preciso me convencer que Deus está falando comigo. Meus irmãos,
Existem várias formas de Deus falar conosco. E quando você não ouvir Ele falar contigo de uma maneira audível, saiba de uma coisa: os olhos dele continuam em você. Os olhos do Senhor nunca sairão de você. Os olhos de Cristo não saíram da direção dessa mulher. Se Ele estivesse desprezando essa mulher, ela teria ido embora. Mas apesar da narrativa apresentar o seu silêncio e a fala dos discípulos dizendo: despede essa mulher, ela não vai embora. E por que ela não vai embora? Porque o olhar de Cristo na sua direção é um olhar acolhedor. No próximo versículo, será o versículo em que Jesus irá falar alguma coisa. Veja o que ele disse. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele diz o seguinte: olha, existem ovelhas perdidas. E para essas ovelhas eu fui enviado. Não que as outras pessoas não estejam perdidas, mas tem ovelhas perdidas que querem ouvir a voz do seu pastor. Que estão perdidas porque não encontraram o caminho de casa, não encontraram o caminho que convenceu a sua alma. Tem muitas pessoas que ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo porque ainda não ouviu a voz dele. Talvez tenha até escutado a voz de muitas pessoas, mas ainda nessas pessoas não escutou a voz de Deus. E eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa noite: o Senhor está com os olhos dele fitados em você. E Ele veio para você, para as ovelhas perdidas. Não para aquelas ovelhas que estão perdidas, mas que estão à vontade ali, que estão felizes ali. Existe uma dinâmica, existe uma categoria ou de uma dimensão de estar perdido, que é no sentido de que você gosta de fazer aquilo que você está fazendo de errado, e apesar de estar perdido, você não quer, não se enxerga assim. Mas existe uma outra condição de estar perdido. É quando você está querendo voltar para casa, mas você não encontra o caminho de casa. Quando você foi colocado em um lugar que você não conhece, é como se você tivesse sido colocado no meio da floresta amazônica e você não conseguisse encontrar o caminho de casa. E Jesus disse: eu vim para essas ovelhas perdidas da casa de Israel. Em que situação você se encontra? Como ovelha perdida, mas que se enxerga muito bem sem Deus? Ou você se vê como aquela ovelha perdida que precisa voltar para Deus, mas não consegue? Talvez não tenha tido motivos para você de voltar. Talvez você não veja nas pessoas motivos para você voltar. Talvez você faça parte daquele grupo de pessoas que criticam igrejas, que estão sempre falando de tudo ruim que acontece nas igrejas, e isso seja um impedimento para que você volte. Mas eu digo uma coisa: e Cristo? E aquele que não decepciona? E aquele que diz: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Você tem lutado para se aproximar dele? Ou você tem sido daqueles que faz com que todas as pessoas que você considera hipócrita, isso significa a resposta que você precisa para se manter distante de Deus? Queridos amigos e irmãos, o Senhor disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Ou seja, sempre algo novo haverá fluindo dentro de você. Porque Deus, de Cristo, sempre sai algo novo. Vejam, ele respondendo disse: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas olha a postura dessa mulher. Então chegou ela, adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. A fala de Jesus não foi uma fala de desprezo, porque ao invés dela se afastar,
ela está entendendo muito melhor do que os seus discípulos e do que talvez eu e você quando fazemos a leitura de uma maneira rápida. Ela continua. Ela está entendendo muito bem o que Jesus está falando, não apenas com a sua boca, mas com os seus olhos. Ela está percebendo tudo o que está acontecendo em volta. E ela diz, ela adora Cristo. Ao invés daquela palavra ser um agente para que ela se afastasse ou se sentisse desprezada, que é o que geralmente as pessoas que leem esse texto têm como impressão, ela se aproxima, ela o adora. E ela continua dizendo, Senhor, socorre-me. Primeiro ela diz, Senhor, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Socorre a minha filha. E agora ela entende que o Senhor está chamando ela para perto. E diz para ela, venha para perto. E ela entende muito bem que agora é com ela. Muitas vezes nós achamos que sofremos porque achamos que as pessoas que fazem parte do nosso ciclo de vida não foram libertas e a gente fica esperando que o Senhor faça algumas coisas com elas, que o Senhor mude a vida delas. Quando na verdade, aquele que busca o Senhor precisa ser o primeiro a compreender o que está acontecendo à sua volta. E essa mulher, após a fala de Cristo, ela começa a compreender melhor o que está acontecendo em sua volta. E ela faz o que ela deveria ter feito desde o começo, adorou. Primeiro ela chegou acreditando que o que ela precisava fazer era pedir por misericórdia. Nos momentos de sofrimento, geralmente o que a gente pensa que tem que fazer, em primeiro lugar, é clamar a Deus por socorro. Mas a partir do momento que Cristo permite essa mulher se aproximar mais, ela percebe que existe uma outra urgência, que é adorar ao Senhor. Então ela adora. E na sua adoração ela diz, Senhor, socorre-me. Eu preciso da ajuda. Geralmente eu penso que o meu filho, meu pai, minha irmã, meu irmão, meus amigos, todos eles precisam de ajuda. Que eu vou orar ao Senhor, eu vou à igreja para buscar o Senhor por todos eles, quando na verdade o Senhor diz, não. Aquele que se aproxima é o primeiro que precisa compreender o que ele precisa fazer quando estiver diante de Deus, que é adorar. E dizer, Senhor, socorre-me. Quem está precisando de equilíbrio, de ajuda sou eu, Senhor. Isso não quer dizer que você esteja vivendo uma vida toda torta e que aqueles que estão em sua volta estão vivendo corretamente. Não, talvez você esteja sofrendo por causa disso, por um filho que esteja envolvido nas drogas, por um irmão, um tio, uma tia nessas mesmas condições, no álcool, enfim, qualquer tipo de problema, em alguma situação difícil de se viver. Talvez você esteja sofrendo por causa de pessoas que estão vivendo assim, mas você que se aproxima de Cristo precisa entender que há uma urgência de que um vínculo seja aperfeiçoado entre você e Cristo, e esse aperfeiçoamento começa com o seu ato de adorar e dizer, Senhor, socorre-me, socorre-me. Porque a partir do momento que eu saio da tua presença, no sentido de que eu saio do momento da oração e vou para as ruas, e vou para a vida, então eu preciso ter sido socorrido. Eu preciso estar equilibrado e saber como é que eu lido, como é que eu levo a mensagem de Cristo para as pessoas. O meu interior precisa estar revestido disso. Queridos amigos e irmãos, ele continua dizendo, ele porém respondendo disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Dá uma sensação de que Jesus está humilhando aquela mulher ou diminuindo. Mas vejam, ela chega, versículo 27 diz, e ela disse, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Essa mulher compreendeu melhor do que nós tudo o que estava acontecendo.
Ao invés dela dizer, não, Senhor, ela disse, sim, Senhor. Ou seja, nem sempre eu compreendo o que o Senhor está fazendo. Eu sou pequena. Eu sou falho, eu tenho uma visão parecida com a dos outros seres humanos. Mas diante da tua presença grandiosa e gloriosa, o que o Senhor diz, quem sou eu para dizer não, Senhor? É sim, Senhor. Seja feita a tua vontade, conforme a oração do Pai Nosso. Sim, Senhor. O Senhor não está errado em absolutamente nada do que o Senhor fala. Eu que estou errado porque eu não consigo interpretar corretamente o que o Senhor fala. Me ajude a compreender, Senhor. Sim, Senhor. E o que eu sei é que mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ah, eu não sou merecedora de estar à mesa. Eu não sou merecedor quando eu faço parte da ceia do Senhor. Quando eu estou na casa de Deus, quando eu estou diante de Deus louvando, eu não estou ali como alguém que é merecedor de participar da mesa. Sim, Senhor, eu não sou merecedor. Eu sou merecedor das migalhas que caem da mesa do meu Senhor. Porque eu sou pecador e falho. Eu não sou digno nem que o Senhor me responda. Eu sou privilegiada porque os teus olhares estão sobre mim. E que o Senhor permite com que esse diálogo com uma mulher pecadora se estenda na frente de vários homens. Sim, Senhor. O Senhor sabe e sempre saberá o que é melhor para mim. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. O resultado após ouvir tudo que Jesus tinha a dizer e se manter firme, é ouvir do próprio Cristo que a fé foi grande. A fé foi grande naquele momento. Se manter firme, se manter com o coração disposto a ouvir e a compreender o que vai além das palavras. Somente pessoas de fé. Meus irmãos, nós temos dificuldades de compreender além das palavras. Muito pelo contrário. É comum de quem não quer ouvir ou quem está com os ouvidos tapados nem terminar de ouvir o que o outro está falando, para que a gente já conclua o que ele quer dizer. Mas essa mulher, ela quis compreender melhor o que Cristo estava dizendo e ela disse: sim, Senhor. E Jesus disse para ela: grande é a sua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E o que aquela mulher desejava? É que outra pessoa fosse liberta. Desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida. Não me refiro apenas a esse momento em que todos estamos passando juntos. Não. Eu me refiro a situações específicas. Momentos em que, quando estamos passando, temos a sensação de que Deus não está nos respondendo, de que as coisas estão piorando. Temos a sensação de que somos os piores seres dessa terra. As opiniões dos outros a nosso respeito sempre são opiniões ruins, negativas. E muitas vezes, talvez porque eu realmente esteja nessa condição negativa. Mas independente de como você está, independente de qualquer situação,
se você ouvir a voz de Deus, se você continuar insistindo na presença dele, para compreender além das suas palavras, porque ouvir Cristo não é conhecer a Bíblia por completo. É possível conhecer toda a Bíblia, conhecer a teologia, saber tudo a respeito da Bíblia, tudo a respeito de Cristo através da Bíblia, e não conhecer o próprio Cristo, não ter uma experiência com o próprio Cristo. Vejam, os discípulos de Cristo andavam com ele o tempo todo e não compreenderam naquele momento o que essa mulher compreendeu. Eles vão compreender após a ressurreição de Cristo, mas naquele momento não. Tem muitas coisas que nós não compreendemos na hora, é verdade. Mas o caminho é não parar. A fé, ela tem como consequência a insistência. E eu digo para você que está me ouvindo nesta noite, me assistindo, continue insistindo. Continue buscando ao Senhor. Ele te ouve. E mesmo quando você não ouvi-lo, saiba, ele te vê. Ele te vê. Aquela mulher, todos os discípulos ouviram falar, para encerrar, todos os discípulos ouviram falar que Jesus dizer para ela que ele não veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas na verdade aquela mulher era uma das ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Jesus diz, mulher, grande é a tua fé, vai, seja feito conforme tu desejas, é porque ela era uma das ovelhas perdidas da casa de Israel, que foi até a pessoa certa. Os discípulos precisavam aprender isso. Vejam no capítulo 2 de Pedro, no versículo 25, diz assim: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo de vossa alma. O livro de Romanos também tem uma passagem bem interessante que diz que nem todos que nasceram em Israel são israelitas. E Romanos capítulo 9, versículo 6 diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. A Israel de Cristo são os filhos da promessa. As ovelhas perdidas da casa de Israel não são necessariamente os nascidos no país Israel, mas são todos aqueles que nasceram do Espírito, que foram achados pelo pastor e bispo de vossa alma. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Eu quero orar e louvar ao nome do Senhor. Amado Deus e soberano Pai, te dou graças junto com os meus irmãos, porque nós encontramos o pastor de nossas almas. O Senhor é o pastor e bispo de nossas almas. O Senhor é o bom pastor.
O Senhor é o meu pastor, é o nosso pastor, e nada nos faltará. Que o teu Espírito Santo continue nos conduzindo em direção a ti, de forma que ao lermos a tua palavra, ela possa ser vida para nós, vida para aqueles que já vivem com Cristo. Muito obrigado, Pai. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Em nome de Jesus. Eu quero finalizar dizendo que no próximo domingo nós estaremos novamente transmitindo o culto pela rádio e também pelo Facebook, às 18 horas. Você é nosso convidado. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. A paz.